20. Guild Wars. Capítulo 438. Continente Shinnok 5. Fala clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado nas lindas planícies que cercavam as altas e robustas muralhas do Império do Sol, uma grande marcha estava em andamento. Centenas de milhares de homens e mulheres vestidos com trajes diferentes marcharam ordenadamente em direção ao muro, liderados por alguns homens montados em dracas. Espécies que eram tão difíceis de encontrar nas partes mapeadas do plano principal estavam sendo usadas como meras montarias aqui. Então, novamente, ao contrário das partes mapeadas do plano principal onde os deuses verdadeiros deixaram o campo, o continente Shinnok ainda tinha seus deuses verdadeiros por perto. Isso era algo que Eva e Zayn ainda estavam tentando analisar, pois era algo muito importante. Havia uma grande divisão entre as seções mapeadas do mundo e aquelas localizadas na escuridão do desconhecido, mas a questão principal era, e isso afetou também os deuses verdadeiros. Será que Suna, Sigurd e companhia não conseguiam ver esses lugares, e Amaterasu e companhia também não conseguiam ver o exterior? Certamente explicaria a falta de interação e as diferentes circunstâncias, mas Eva teria que encontrar sua contraparte digital para saber mais. Por enquanto, ela apenas cruzou os braços e os observou marchar para o Império do Sol. Os soldados do Império do Sol, compostos por classes típicas, e seus oficiais, compostos por classes especiais como os samurais ou os exorcistas, permaneceram calmos, apesar de estarem em grande desvantagem numérica. Não porque fossem naturalmente destemidos, mas porque todos sabiam que a sua deusa estava com eles. Com Amaterasu aqui, vigiando o campo de batalha com uma expressão entediada, como eles poderiam perder? Um homem na vanguarda do exército invasor avançou lentamente em seu drake e se aproximou da parede. Ele preguiçosamente olhou para as pessoas ali reunidas, desde o Shogun Nobunaga, de aparência mediana, até as quatro belezas. Quando seus olhos pousaram neles, eles se iluminaram de interesse e desejo. Ele esfregou o queixo com uma expressão de admiração, mas seu olhar ficou preso em Eva, enquanto sua expressão mudava lentamente. Boa senhora, posso saber seu nome e propósito? Ele perguntou com cuidado e educação. Eva Estrela da Manhã. Eva respondeu calmamente, dando tapinhas nas costas de Roma gentilmente, já que a bruxa mística queria arrancar a alma do sujeito por ousar olhar para ela daquele jeito, bem como refinar seus filhos ainda não nascidos em espíritos vingativos para o tormento eterno. As inclinações violentas de Roma foram acalmadas pelas suas irmãs, mas o líder do Império da Lua desconhecia completamente o destino horrível que mal conseguira evitar. Ao ouvir o nome desconhecido, o sujeito bufou e anunciou: meu nome é Toyotomi Hideyoshi e sou o imperador do Império da Lua. Meu dever é cumprir a vontade do grande deus Tsukuyomi e unificar o continente Shinnok. Ao ouvir seu nome, Eva deu uma palmada no rosto. Agora tudo finalmente se encaixou. De acordo com a história da Terra, Nobunaga esteve tão perto de unificar o Japão quando foi emboscado por um de seus seguidores mais próximos e assassinado. Aquele que assumiu depois dele se chamava Toyotomi Hideyoshi. Como um dos ex-servos de Nobunaga, ele completou a tarefa inacabada de Nobunaga. Ele também recebeu naturalmente todos os elogios pelo trabalho na época, e somente com o passar dos séculos, à medida que a história foi sendo escavada, ele deixou de ser conhecido como o Grande Unificador e, sim, o segundo Grande Unificador. Com os acontecimentos atuais que levaram até aqui, Eva entendeu como a peça deveria acontecer sem o envolvimento dela. No entanto, se ela interviesse agora, tudo mudaria em relação à forma como ocorreu na história resumida do Japão, que foi obviamente usada para o continente Shinnok. Mas Eva se importava com isso. Ela estava mudando a história de um universo inteiro devido à reencarnação dela e de sua alma gêmea. Mudar a história de um mero continente, nem mesmo parte da área mapeada de Boundless, não era nada para ela. Como tal, Eva dispensou entediadamente. Chega de teatro. Comece a batalha e vamos ver qual lado será vitorioso. Eva planejou observar a guerra um pouco e aprender como as classes interagiam, que tipo de habilidades elas usavam e qual império tinha melhores táticas e formações de batalha.
Como a reencarnação de Amaterasu e da atual princesa do Japão, ela já havia marcado o continente Shinoka como seu playground, então ela teve que avaliar seus brinquedos adequadamente. Oda Nobunaga e as tropas do Império do Sol exibiam expressões determinadas. Eles sabiam quem era Eva e o que ela representava, então o fato de ela dizer isso significava que eles teriam que mostrar porque ela, e seu Amaterasu, deveriam se preocupar em lutar em nome de tal império se eles fossem lixo de qualquer maneira. Quanto a Toyotomi Hideyoshi, ele naturalmente não estava lá quando Eva pousou, mas seu rosto era exatamente o mesmo daquela maldita deusa, menos os cabelos de cores diferentes. Pela maneira como Nobunaga estava um passo atrás dela e como as tropas inimigas pareciam destemidas em sua presença, Hideyoshi teria que ser um retardado para não somar 2 mais 2. Sua suposição era que Amaterasu cortou um pedaço de si mesmo ou criou um avatar, encarnação para reforçar suas tropas. Ele não estava muito errado, mas suas considerações que vieram depois seriam o que o condenaria. Para Hideyoshi, isso significava que Amaterasu havia se enfraquecido ainda mais em sua longa batalha com o grande deus Tsukuyomi. Sua divindade já estava ganhando vantagem de forma constante, então agora que Amaterasu tinha feito algo tão tolo. Como tal, Hideyoshi mudou seu plano de batalha quase imediatamente. Ele agora entendia quanta importância Amaterasu dava ao Império do Sol, então decidiu não destruí-lo mais, ou isso poderia levar a deusa do Sol à loucura e ela poderia fazer algo extremo em seu reino mortal. Em vez disso, ele prolongaria a batalha da melhor maneira possível e manteria a encarnação de Amaterasu aqui. Se ele pudesse provocá-la a gastar um pouco de energia durante a batalha, seria ainda melhor. Quanto mais rápido seu grande deus pudesse derrotar Amaterasu e tirar seu poder, mais rápido eles poderiam controlar tudo e possuir todo o continente Shinoka. Toyotomi Hideyoshi era um homem verdadeiramente inteligente, como evidenciado pelos livros de história. Para unificar o caótico Japão do passado, foi necessário mais do que o puro poder marcial que Nobunaga demonstrou. As coisas que lhe faltavam eram diplomacia e intrigas. Esta foi a fraqueza de Nobunaga e a razão pela qual ele foi ofendido por seu próprio povo. Nobunaga foi muito duro com muito pouca suavidade, mas Hideyoshi conseguiu ser perfeitamente flexível desde que atingisse seus objetivos. Como tal, Hideyoshi simplesmente voltou para suas tropas e falou calmamente com seus oficiais e generais. Seus rostos mudaram quando ouviram o que ele tinha a dizer e lançaram olhares furtivos para Eva, que estava sentada em um trono anteriormente destinado a Nobunaga. Eles também transmitiram as ordens alteradas aos seus homens, ao mesmo tempo que retiveram informações importantes. Como soldados treinados, seu trabalho era obedecer antes de reclamar, então eles rapidamente o seguiram. As tropas do Império do Sul também entraram em suas próprias formações, com as donzelas do santuário no centro. Exorcistas e donzelas do santuário eram exclusivos de Amaterasu, pois os primeiros utilizavam sua luz edificante para vencer o mal, enquanto os últimos usavam sua luz curativa para dissipar o sofrimento. Ninjas e yokai eram exclusivos de Tsukuyomi, já que o primeiro usava a escuridão da noite para esconder sua atividade, enquanto o último morava na área onde a luz de pureza de Amaterasu não conseguia evaporar. Quanto aos samurais, eles não eram exatamente exclusivos de nenhuma divindade em particular, mas os samurais de cada país manifestavam diferentes técnicas especiais dependendo de quem eles adoravam. Eva pôde ver tudo isso enquanto os dois exércitos se enfrentavam e lutavam brutalmente. Foi um espetáculo horrível de sangue, carne e sangue coagulado espalhando-se ao redor, com Ikari com uma expressão pálida pela perda de todas essas vidas, enquanto Zaini parecia indiferente. Roma estava animada e parecia querer mergulhar enquanto Eva assistia com interesse. Ela se concentrou totalmente em analisar as diversas classes e suas habilidades com seu controle que poderia cobrir todo o campo de batalha. Nada foi escondido dela e a batalha tornou-se campal, onde o Império do Sol fez uso de suas defesas para se proteger, enquanto o Império da Lua regulava seus ataques ofensivos para maximizar sua vantagem de suprimentos e tempo. No entanto, Nobunaga não ficou satisfeito com isso, pois a deusa deles estava assistindo. Uma coisa era o Império da Lua continuar avançando enquanto lutavam desesperadamente e heroicamente, mas o que era essa exposição de cães que apenas desperdiçou vidas humanas como uma peça militar? Assim que Nobunaga fez contato visual com Hideyoshi, ele entendeu. O sujeito deve ter notado alguma coisa sobre Eva e estava agindo com cautela.
o que era a coisa mais inteligente a fazer quando não se tinha nenhuma informação sobre a nova figura-chave. Nobunaga bateu com o punho na mesa à sua frente enquanto a raiva fervia por seu corpo. Nesse ritmo, o Império da Lua logo recuaria e começaria a sitiar a cidade lentamente, prolongando esta batalha final que o deveria ter levado no máximo um mês para pelo menos alguns anos. Como Nobunaga ficou seriamente furioso, ele não percebeu um brilho de luz atingindo suas costas. Os guardas-dragões, de Shiashi, perceberam isso no segundo em que ocorreu e atacaram para defender seu shogun. No entanto, seus rostos enegreceram de raiva quando viram seus ataques retaliatórios bloqueados por outros 4 brilhos que foram facilmente quebrados por eles, os corpos movendo essas armas cortados ao meio. Verdadeiramente desprezível. Sacrificar 4 bons ninjas para garantir que o mais habilidoso deles teria sucesso em seu dever. Os guardas do dragão não conseguiram encontrar nenhuma satisfação em matar esses ninjas de primeira linha, pois tiveram que assistir a morte se aproximar de seu senhor enfurecido. No entanto, um raio forte estalou e se conectou com forma que carregava a arma prestes a acabar com a vida do Shogun, criando um intenso show de luzes que capturou a atenção de muitos. O corpo submetido a este ataque foi frito até ficar crocante, sem sequer ser capaz de soltar um único grito. Zaine retraiu o dedo apontado sem sequer olhar para aquele que havia derrotado e soprou para longe a fumaça que subia de sua mão delicada. Nobunaga, que percebeu tardiamente o que aconteceu, balançou a cabeça. Ele não tinha medo da morte, apenas medo de ser desonrado antes da morte. Ser esfaqueado nas costas por um assassino foi uma das maneiras mais horríveis de morrer, e mostrou o quão insidioso e Deus era ao planejar algo assim. Ele se virou e curvou-se para Zaine com respeito, e os guardas-dragões o imitaram. Zaine acenou com a mão preguiçosamente e embalou Loki adequadamente, já que ela havia ficado entediada há algum tempo e tirado seu filho das babás na super mini mansão do mundo pequeno que Eva havia trazido. Roma também pegou sua amada filha nos braços, enquanto Hila pulou no peito abundante de Ikari antes de adormecer. Ela estava bastante cansada de ter que lidar com Loki o tempo todo. Eva continuou a assistir à batalha entediada por um tempo. Ela coletou o máximo de informações que podia e decidiu acabar com aquela farsa. Com um aceno de mão, uma intensa explosão de luz ocorreu acima do campo de batalha enquanto sua voz ressoava sobre os lutadores. Chega! Dê um passo para trás e limpe o campo de batalha. Ela comandou. As tropas do Império do Sol imediatamente fizeram o que lhes foi dito, enquanto as do Império da Lua hesitaram, mas ainda obedeceram após uma estranha compulsão. Hideyoshi franziu a testa profundamente, mas ainda assim obedeceu e permitiu que as tropas fossem separadas. Mesmo que não fosse isso o que ele queria, ainda estava tecnicamente demorando, e ele queria ver o que esse estranho Amaterasu tinha na manga. Assim que o campo de batalha foi concluído, Eva acenou com a cabeça para Ikari. A dragão branca parecia estar esperando por esse momento durante todo esse tempo enquanto praticamente se levantava, mas ainda com cuidado para não perturbar Hila, e canalizava quantidades obscenas de energia mundana nos arredores e até mesmo de um cristal de éter convertido. Seu corpo brilhava com uma tonalidade branca que refrescava o espírito de todos os combatentes no campo e os fazia olhar para Ikari com admiração e reverência. Ela pode não ser uma deusa com divindade como Eva, mas certamente exalava algo assim. Ikari ergueu as mãos e lançou sua mais nova e mais exigente habilidade em todo o campo de batalha, onde milhares de cadáveres estavam amontoados. Ressurreição da Luz Branca. Guild Wars. Capítulo 439. Continente Shinoka 6 Ressurreição da Luz Branca. Habilidade ativa efeito. Infunde vida nova em uma alma falecida, trazendo-a de volta dos mortos em perfeitas condições e no seu auge, independentemente da distância do lançador. Recarga. Nenhuma transmissão automática. Desligado Ikari lançou a habilidade em massa e consumiu uma grande quantidade de energia mundana, mas não o suficiente para criar um cristal impuro de baixo grau. Afinal, os corpos aqui estavam praticamente intactos. As mortes ocorreram há poucas horas e Ikari estava muito perto deles. Se não fosse pelo grande número de vítimas, ela poderia nem ter usado tanta energia mundana. Bem, isso também tinha a ver com o fato de que Ikari estava agora no rank 13 e seu atributo Spirit quase atingiu o 10º limite com 500 pontos. Como tal, a maior parte da energia mundana que ela trouxe, bem como a energia etérica, foram desperdiçadas.
Os soldados que deram seu último suspiro neste mundo, além de terem visto suas vidas inteiras passarem por eles no último momento de suas vidas, abriram os olhos mais uma vez e ficaram de pé, grogue. Eles olharam ao redor confusos. A última coisa de que se lembraram foi de serem abatidos por seus inimigos mortais. Então, como eles estavam bem? Será que suas divindades desceram para levar suas almas para o céu? Porém, quando eles olharam para cima, essa fantasia foi destruída no momento em que viram a expressão totalmente mortificada e chocada de seus camaradas ainda vivos, bem como a dos inimigos de ambos os lados. Assim que viram isso, até os mais estúpidos deles entenderam que haviam sido alvo de um milagre. Como a energia da luz branca de Ikari ainda flui através deles, eles instintivamente sentiram uma conexão com aquele que os trouxe de volta das visgarras da morte. Quase como um só, toda a multidão se virou para olhar para a bela mulher com um chifre azul na testa. Na verdade, em termos de comportamento e vestimenta, bem como de aparência, Ikari realmente exalava a vibração de uma deusa. Ela parecia mais uma deusa do que Eva mesmo Amaterasu, e sua beleza, assim como sua aura gentil, apenas reforçavam essa sensação. Todos os olhos pousaram na dragão branca, que ainda estava com os olhos fechados enquanto saboreava a sensação de trazer de volta as almas chorosas que não mereciam perder a vida. Este era o tipo de euforia para um dragão branco, e muitos deles adoravam lançar essa habilidade para experimentar exatamente esse sentimento, embora seus companheiros dragões negros, que geralmente eram cruéis e implacáveis, não permitissem isso. Draco era realmente apenas uma anomalia entre os dragões negros. Além disso, os Black Dragons usaram exclusivamente Destruction Energy, que destruiu tudo sem deixar vestígios. Mesmo os deuses da origem não conseguiram trazer de volta algo atingido por isso. Foi como excluir um arquivo, arrancar seu disco rígido e jogá-lo em um vulcão. Simplesmente não havia como recuperá-lo. A visão de Ikari brilhando com uma luz branca pura, os olhos fechados, a cabeça inclinada para o céu com uma expressão arrebatada, as mãos levantadas para receber o presente dos céus, ficou profundamente impressa em todas as mentes aqui. Era algo que mesmo alguém que foi levado à praia sofrendo de amnésia seria incapaz de esquecer. Zayn, Rome e Eva ficaram muito comovidos com a visão, cada um deles pensando a mesma coisa. Ikari é tão OP. Ei, hora de dar a ela 10x de trabalho por ser muito deslumbrante. Ikari, sem saber que as suas amadas esposas e irmãs estavam planejando a ruína de seu tempo livre, abriu os olhos e viu todas as pessoas olhando para ela. Ainda na zona, a voz de Ikari ressoou no campo de batalha. Por favor, não lutem e matem uns aos outros. Esperem e ouçam o que minha irmã mais velha tem a dizer primeiro. Ela implorou antes de se sentar ao lado de Eva. Como tal, todos os olhos se voltaram para a donzela celestial que estava sentada com as pernas cruzadas imperialmente e os braços cruzados enquanto olhava para eles como se fossem meras baratas. Por mais humilhante que fosse, combinava com sua beleza e aquela aura de divindade que emanava dela. Como tal, as próximas palavras de Eva não foram uma bomba. Pelo que posso ver, o Império da Lua deveria vencer devido à interferência do Susanoo e do Império da Tempestade. Mesmo entre as tropas do Império da Lua, posso ver muitos lutadores do Império da Tempestade. Só que vocês se esconderam muito bem. Todos se entreolharam com esta revelação chocante. Sim, sabíamos que o Império da Tempestade tem ajudado o Império da Lua em segredo, mas fornecer e esconder tropas diretamente. Desonroso. Hideyoshi franziu a testa com isso. Ele não se importava com as noções estúpidas de buzido e honra entre sua cultura, mas seus homens sim. A maneira como eles olhavam para ele interrogativamente, sem acreditar que seu imperador pudesse ser tão desprezível, o irritava. Há muito tempo ele tentou mudar essas noções no povo do Império da Lua, mas seu povo não apenas se comportou de forma mais teimosa que as mulas, como quase o levou a ser decapitado em determinado momento. Ele parou de tentar depois desse ponto. Como tal, ele fez tudo o que precisava nas sombras e, felizmente, os ninjas e yokai também desprezaram o buzido. Agora, isso estava mordendo sua bunda aqui. Obviamente, o avatar daquela deusa falava a verdade, mas ele não esperava que ela apontasse isso. Isso não era algo que uma deusa como a Amaterasu faria quando estava perdendo, mas sim uma coisa mais humana. Os olhos de Hideyoshi se estreitaram. Boa senhora, mais uma vez pergunto quem é você. Sem uma resposta satisfatória,
continuarei minha conquista de qualquer maneira, por isso peço sua compreensão. Eva esfregou o queixo. Eu poderia passar horas explicando minhas circunstâncias para você, como fiz com Nobunaga aqui, mas acho que uma demonstração funcionaria muito melhor. Forma de deusa. O traje de Eva mudou de sua armadura de couro sem capuz para um lindo kimono dourado. Seu cabelo ficou longo e preto, chegando às costas. Atrás dela havia um halo poderoso feito de uma gatama estacionário. Assim que todos os olhos viram esta forma, todos entenderam, até mesmo o Deus e não importa a divindade que adoravam, eles não ousavam agir diante da deusa do sol, então todos caíram de joelhos. Você entende agora, Hideyoshi? Eva perguntou calmamente. Hideyoshi, tremendo muito por dentro, falou gaguejando. Se sim. Me perdoe, eu não tinha ideia de que você iria descer. Eva assentiu. Se você realmente entende, então pense nisso antes de aparecer diante do meu império novamente. De repente, um avatar gigante da parte superior do corpo de Amaterasu surgiu atrás de Eva e olhou para o mundo. Parecia exatamente com Amaterasu na linhagem de Eva, não com a própria Eva. Projeção suprema, habilidade passiva efeito, crie um avatar supremo de você mesmo com sua mente. O avatar tinha as mesmas habilidades e habilidades de Eva, só que não custava nada usá-las, pois usava a energia mundana e não a energia mental de Eva. Dominado como o inferno, sim, mas é por isso que foi chamado de Supremo. O avatar acenou com a mão e uma rajada de vento levou todo o exército do Império da Lua para o pôr do sol. Não foi cômico, pois eles foram mais ou menos transportados a velocidades proibitivas, em vez de simplesmente serem jogados fora. Regulação do elemento. A habilidade que permitiu a Eva comandar os 4 elementos básicos em troca de mana foi uma piada para seu avatar que poderia usar energia mundial. Como tal, enviar mais de 700 mil homens e mulheres de volta para o lugar de onde vieram foi uma coisa simples. Este era o poder das formas. Foi por isso que a IA, apesar de permitir que experimentassem as formas permanentemente, já que seus corpos e mentes podiam lidar facilmente com o estresse, limitou apenas a 1 minuto. Ele pode estar tentando ajudar Draco e Eva, claro, mas caramba, ainda tinha um jogo de treinamento Sintosse para executar. Se isso lhes desse liberdade para todos os seus poderes, o jogo não duraria nem 3 dias. Eva sorriu ao ver os olhares de choque, admiração e medo dirigidos a ela. Se o ato de Kari de trazer os mortos de volta à vida foi comovente, então o ato de poder divino de Eva foi uma revelação. Nunca ousariam pensar que poderiam estar no mesmo nível que sua deusa, nem ousariam presumir que automaticamente mereciam seus cuidados. Afinal, se eles fossem tão úteis para ela, ela mesma precisaria descer. Sentindo uma mistura de vergonha e arrependimento sem fim, todos os lutadores caíram de joelhos e gritaram. Pedimos desculpas à deusa suprema e pedimos perdão. Eva simplesmente acenou com a mão enquanto sua forma de Deus expirava. Ela e sua família assistiram a essa batalha por tantas horas que ela estava cansada demais para continuar olhando para eles. Envie uma mensagem de trégua e harmonia ao Império da Lua em meu nome. Eva comandou calmamente. Nobunaga assentiu, sem ousar reclamar disso de forma alguma. E o Império da Tempestade? Os olhos de Eva brilharam com malícia. Eu cuidarei deles, não se preocupe com isso. Vou me despedir agora. Se você quiser entrar em contato comigo, use isto. Ela jogou um pergaminho de comunicação da loja Rank 7 que permitia que duas partes se comunicassem, desde que ambas não estivessem em regiões bloqueadas por mensagens, como missões únicas e outros enfeites. Nobunaga ficou chocado com a existência de um item tão útil, mas aceitou com calma. Afinal, esta era a deusa, como um mero item poderia chocá-lo em comparação com o que ele tinha visto até agora. O que o fez franzir os lábios foi ela dizer que lidaria com o Império Storm. Ele não pôde deixar de lamentar o destino do país, pois eles provocaram alguém que não deveriam. Na verdade, o próprio Nobunaga não entendia por que Eva queria lidar com eles, mas é claro que ele não questionaria suas ações. Eva pode ser ela mesma, mas ela recentemente aceitou Amaterasu como ela mesma e como Amaterasu, assim como Draco fez com Lúcifer. Como tal, ela se tornou mentalmente, espiritualmente e em termos de linhagem sanguínea. Foi por isso que sua projeção suprema era de Amaterasu, de qualquer maneira. Então,
Quando ela pensou naquele Susanoo retardado cagando com tanta força que um caroço perdido que explodiu Amaterasu, como a imagem poderia não enfurecer e enojar Eva infinitamente. Não só isso, o Império da Tempestade, parecido com um cão, teve a coragem de agir como injustiçado quando Susanoo foi punido por direito, tentando derrubar o Império do Sol secretamente. O Império da Lua tinha todo o direito a esta guerra, já que o conflito já durava há séculos. O Império Storm era um terceiro neutro, sem qualquer direito razoável à guerra. Como tal, Eva os removeria sozinha. Quanto a como ela faria isso, ela não veio aqui com suas amadas esposas e irmãs. Zayn e Roma levantaram-se, com expressões de expectativa em seus rostos enquanto pensavam no massacre que se aproximava. Hikari apenas sorriu e criou um pequeno esquilo sem alma que ela deixou vagar livremente. Ela já havia recebido um grande presente para reviver tantas pessoas, e a manipulação emocional de Draco. Tosse treinamento gentil transformou Hikari de uma mulher ingênua e gentil em uma mulher circunstancialmente benevolente. Se você fosse inimigo dela ou de sua família, ela ficaria entediada enquanto você morria. Em qualquer outro caso, ela geralmente era gentil, mas aprendeu quando demonstrar sua gentileza e a quem demonstrá-la. Eva reuniu todos eles no super mini mundo pequeno da mansão, onde todos tomaram banho na bela fonte termal instalada fora da mansão, nos fundos. Como não havia empregados homens, eles não precisavam se preocupar em serem vistos. Depois de se refrescarem e dos filhos, as senhoras retiraram-se para o quarto, onde conversaram um pouco antes de tanto ter uma boa noite de sono. Eva havia definido a hora do super mini mundo pequeno para imitar a do lado de fora, então estava escuro no mundo. No dia seguinte, depois de um suntuoso café da manhã, uma boa lavagem na louça e alguns cuidados cuidadosos que não conseguiam fazer há algum tempo, as senhoras saíram do super mini mundo pequeno e pularam nas costas de Lucia. Era hora de varrer o império da face do mundo. Guild Wars. Capítulo 440. A decisão de Eva Lucia demorou menos de um momento para aparecer nos arredores do Império Storm. Ao contrário do Império do Sol, que havia perdido a maioria de suas cidades e vilas menores devido à marcha do Império da Lua, o Império da Tempestade ainda estava em ótima forma. Assim, existiam quase 30.000 propriedades rurais e aldeias, cerca de 230 cidades de vários tamanhos, e 16 cidades também de vários tamanhos, sem incluir a capital. No plano principal, este seria um nível acima de um império divino. Então, novamente, os residentes do continente Shinoka não estavam sujeitos à violência milenar do demônio, o que significa que eles foram capazes de carregar suas heranças e outros enfeites perfeitamente durante todos esses anos. Se não fosse pelas terras limitadas, já que o continente Shinoka era uma ilha semelhante ao Japão do mundo real, mas cerca de 15 vezes maior, eles teriam se expandido mais. Tal como estava, a população total deste império era de cerca de 1,7 mil milhões de pessoas. Eva jogou o cadáver se contorcendo de um funcionário da casa do prefeito de uma das cidades aleatórias que ela havia visitado. Ela canalizou sua telepatia e controle mental, ambos os quais ela conseguiu controlar depois de assumir sua forma de deusa 2 vezes. Enquanto ela usava suas habilidades de linhagem para coletar essas informações, ela retornou para a parte de trás de Lucia no céu com suas asas de luz, também manifestadas por sua linhagem, assim como Draco tinha suas asas de anjo negro. Depois que ela compartilhou o que havia aprendido com os outros, todos assentiram e Zayn fez a pergunta mais prudente. Como você deseja proceder? Os outros dois olharam seriamente para Eva, pois suas próximas palavras seriam tumultuadas. Ela cometeria um genocídio completo contra todos os cidadãos, homens, mulheres, crianças e até mesmo bebês que tivessem o azar de pertencer ao lado errado. Ou ela se limitaria a um grupo demográfico específico. Hikari esperava que Eva escolhesse a última opção, enquanto Roma esperava a primeira. Zayn estava em dúvida sobre isso, e foi isso que Eva captou de suas mentes através da telepatia. Eva ainda não tinha se decidido, então ela ponderou por um segundo, antes de pensar no acordo que ela e Amaterasu haviam feito para evitar que o corpo de Eva se destruísse durante a cerimônia de ascensão. E, o que exatamente vai mudar em mim? Você não se sentirá mais avesso a mostrar seu rosto, seja neste mundo digital ou no real. Porém, você manterá seu eu atual que odeia a ideia de tornar todos os seres subservientes por causa de sua beleza.
R. Você não executará mais todas as formas de malha sem resultados financeiros. Você terá um resultado financeiro adequado para uma deusa da luz, mas será capaz de agir implacavelmente quando a situação exigir. No entanto, você não irradiará mais malícia, e as pessoas doravante amarão estar perto de você, em vez de fugir de você. R. Você não amará mais as sombras e todas as formas de habilidades das trevas, preferindo habilidades e técnicas com talento e admiração. No entanto, você ainda manterá sua habilidade de ser discreto quando estiver na presença de Draco, se desejar. Mas quando ele não estiver por perto, você será o sol que ilumina o mundo. Eva considerou especialmente a segunda mudança. Um resultado final adequado para uma deusa da luz, onde tal ser traçaria seus resultados financeiros. Provavelmente com a segunda opção que Ikari esperava. Mas o que aconteceu depois foi o que fez Eva sorrir. Ela seria capaz de reter e exercitar a crueldade de Riveting quando necessário. A partir de agora, os dois fluxos de pensamento em sua cabeça estavam travando uma batalha interna que crescia em ferocidade a cada segundo que passava e poderia até danificar o mundo exterior se Eva não o subjugasse. Parecia exagero, mas ela não era a médium mais poderosa, além de Draco, à toa. Sua canalização descuidada criou um veneno psíquico tão mortal que poderia agir como uma praga destruidora de espécies, muito menos quando seus dois fluxos de pensamento amadurecidos estavam se esgotando. Ser cruel ou ser suave? Ela certamente poderia escolher os vários oficiais do Império Storm e expurgá-los todos, permitindo que os novos líderes que ela escolhesse assumissem a liderança. Dessa forma, o Império Storm poderia ser dela por procuração. Ela também poderia coroar-se como a nova imperatriz e suprimir toda a oposição. Embora tudo isso parecesse inteligente e lógico, havia uma questão principal. Isso entrou em conflito com a forma como Eva queria lidar com o continente Shinoka. Ela não ia passar todo o tempo aqui, ela estava apenas de passagem para conseguir algumas coisas boas e abrir os olhos de suas irmãs esposas. Como eles não estarão aqui por mais de 1 ou 2 meses, na melhor das hipóteses, fazer tal coisa seria totalmente inútil. Em alguns anos, tudo voltaria ao normal, e o Império do Sol poderia não existir mais se as coisas continuassem como estavam. E assim, a mente de Eva começou a mudar sutilmente e a mudar de uma forma única, mas familiar. Partes dos dois fluxos de pensamento foram extraídas e misturadas em um fluxo de pensamento muito fino e fraco que havia sido suprimido durante todo esse tempo. Sua luz tremeluzia fracamente, pois estava prestes a morrer devido à terrível tempestade que os outros dois fluxos de pensamento estavam levantando. Em vez disso, de repente, ele se viu fortalecido por todas essas mudanças que estavam acontecendo. Foi somente quando o terceiro fluxo de pensamento emitiu uma pequena onda que cancelou o caos psíquico em curso na mente de Eva que os dois fluxos de pensamento anteriormente em batalha perceberam o que havia acontecido. O fluxo de pensamento mais sombrio fez uma pausa quando sentiu a aura do terceiro e acessou algumas de suas memórias para entender o que acabara de acontecer. Lembrou-se então de um trecho de informação que seu amado havia compartilhado, que ele também manifestou um total de 3 fluxos de pensamento. Um mau, um benevolente e um pragmático. O fluxo de pensamento sombrio, vendo que este novo parecia neutro, entendeu o que estava acontecendo e recuou silenciosamente, apesar de seu desejo de causar mais confusão. O fluxo de pensamento da luz fez o mesmo, pois acessou o mesmo conjunto de memórias, apenas processando-as de forma diferente em comparação com o da escuridão. Também entendeu que esta terceira existência era necessária e completaria ainda mais Eva. O fluxo de pensamento sombrio representava naturalmente a noite Riveting sem quaisquer barras ou limitações. Era puramente maligno, amoral e horrível de uma forma que nem mesmo Draco ousaria imaginar. Quando Eva ainda era noite Riveting, a única coisa que a fez se comportar como uma pessoa normal foi o medo de perdê-lo novamente e sua obsessão. Como um mero fluxo de pensamento, restava muito pouco disso. Quanto ao fluxo de pensamento leve, ele surgiu como resultado da fusão com o Amaterasu. Desde que foi a personalidade dominante que Eva exibiu externamente, o compromisso entre Riveting e Amaterasu. Basicamente, a personalidade que vimos até agora. Então, qual foi esse novo pensamento e como ele se encaixou em tudo isso? Assim como Draco, cuja mente e caráter atingiram a perfeição quando ele criou seu terceiro fluxo de pensamento,
Eva também alcançou a perfeição. O dela era muito mais eficiente e limpo graças à estrada que Draco havia pavimentado. Draco era um pioneiro, desbravador que adorava explorar coisas novas e traçar um caminho para as pessoas atrás dele, enquanto Eva era uma sombra cautelosa que seguiria qualquer caminho conhecido, desde que alcançasse seu objetivo. Isso obviamente mudou depois que Rivetingnight morreu, mas Eva tornou-se um pouco benevolente especialmente pudica graças à sua mentalidade de deusa. Ela não estava realmente em equilíbrio. Ela passou de verdadeiramente Eva para um híbrido estranho que era melhor chamado de Amaterasu. Agora, porém, o terceiro fluxo de pensamento fez o impensável. Ele reuniu os frágeis restos do antigo Eva e os fundiu com os aspectos mais sombrios de Rivetingnight, bem como com os aspectos mais leves de Amaterasu. Esta era a Eva que existiu desde o nascimento até poucos meses atrás, onde recebeu uma carga de lembranças do futuro e foi atingida pela personalidade tirânica de Rivetingnight, quase sendo destruída por completo. Ela só sobreviveu porque Rivetingnight pensou que Draco gostaria de ver pedaços dela por perto, então ela trancou a porta e manteve essa parte dela nos fundos. Agora que ela voltou à tona, ela suspirou de alívio. Ela tinha o mesmo conjunto de memórias que os outros fluxos de pensamento e sabia tudo sobre tudo. Ela ainda estava chocada com quão horrível seu futuro havia sido. Não só isso, mas aquele maldito pensamento da noite Riveting abandonou Darkrow. Foi o legado de seu pai, que ela herdou. Ela pode não ter priorizado isso em vez de sua amada alma gêmea, mas Rivetingnight poderia pelo menos ter dado aos membros algum fechamento para absorvê-los na Umbra. Ela tinha acabado de cortá-los, pois serviam como um lembrete do passado amargo, um passado que a verdadeira Eva ainda não havia vivido, mas podia ver como se já tivesse vivido. Como havia uma decisão crucial a ser tomada, a verdadeira Eva deixou o assunto de lado e ponderou sobre os fatos como ela mesma. Tudo isso ocorreu em poucos segundos, então Eva virou-se para Zayn com um leve sorriso e disse: apenas os combatentes e os líderes políticos estão contra nós. Todos os não combatentes não devem ser prejudicados. Ikari suspirou de alívio e Roma parecia desanimada, mas Zayn simplesmente assentiu. Vejo que você finalmente alcançou o estágio de Draco. Qual deles você usará como base? Roma e Ikari não entenderam a que Zayn se referia, mas Eva sim. Basicamente, Draco tinha 3 linhas de pensamento, mas se alguém notasse, sua personalidade atual era a de um idiota pateta e sem vergonha. Isto foi o que ele escolheu para ser sua base, o fluxo de pensamento e a personalidade de seu eu passado antes de ser traído por Eva. Ele escolheu aquele porque sentiu que era o mais confortável e Eva iria gostar mais, já que foi por quem ela se apaixonou pela primeira vez. Ele poderia facilmente mudar para o Senhor do Assassinato que era seu fluxo de pensamento sombrio, ou para o modelo de sabedoria fria que era seu fluxo de pensamento neutro. Obviamente, seu fluxo de pensamento desavergonhado era o lado bom dele, e foi por isso que ele quase não cometia mais atrocidades. Eva também se deparou com a mesma escolha. Alternar sempre entre os 3 não seria saudável, então teria que atuar como base que poderia ser influenciada ou trocada com os outros 2 quando necessário. Então, as escolhas foram em primeiro lugar, retornar à boa e velha Rivetingnight enquanto ocasionalmente exibia benevolência ou pragmatismo quando necessário. Tornar-se Amaterasu que tinha sido a deusa vista após a mudança da Rivetingnight, ou voltar para a verdadeira Eva, a jovem de 21 anos que estava iniciando a vida adulta, mas não tinha muita experiência. Eva estalou os lábios e decidiu enfrentar Draco. Ela decidiu fazer de seu fluxo de pensamento leve a base, o que significa que seu atual, Amaterasu, seria sua forma normal permanente enquanto ela vivesse. Rivetingnight ficou de mau humor e se afastou enquanto a jovem Eva suspirava e desejava boa sorte a Amaterasu. Amaterasu sorriu benevolentemente para suas outras 2 formas e disse-lhes para guiá-la com frequência. Apenas Zayn sentiu isso enquanto Roma e Ikari continuaram perdidos. Seja qual for o caso, Eva os levou até a capital. O Império da Tempestade, que tinha sido em grande parte calmo e pacífico à sua maneira, foi lançado em alvoroço quando a Fênix da Luz apareceu acima deles. Eles já tinham ouvido alguns trechos de notícias da frente de batalha, de que uma encarnação de Amaterasu desceu ao mundo e assumiu o comando da batalha. Agora que ela apareceu acima deles, o que isso significava?
Muitos líderes e combatentes bem informados tentaram imediatamente fugir da melhor maneira que puderam. Quanto ao resto dos cidadãos, olharam com admiração e confusão quando Eva adotou sua forma de deusa pela terceira vez em 3 dias. Assim que sentiram aquela aura, todos sabiam que ela era real e não ousaram mais olhar para ela enquanto se ajoelhavam. Eva convocou a projeção astral e iluminou todo o reino com facilidade. A projeção astral falou em seu nome ao decretar a todos os seres vivos, mortais dos seguidores do Susanoo: vocês foram considerados culpados de fomentar a guerra contra o Império do Sol sem um bom motivo. Sua aura divina pressionou duramente todos os seres vivos presentes enquanto ela continuava. Como tal, decidi uma punição adequada para você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.